Existe, o seu podcast condominial. E hoje estamos aqui para falar de um assunto muito importante, certo? Certo, muito certo. Muito importante mesmo. E qual é o assunto? Conta pra mim. Condomínio antissocial. E hoje nós estamos aqui com a Mariana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu vou pedir para você se apresentar e aí depois a gente começa as nossas perguntas. Bom, meu nome é Mariana Michels, sou advogada, especialista em direito condominial, pós-graduada em direito imobiliário e notarial, pós-graduanda em processo civil e gerente jurídica de um escritório voltado para o direito condominial e imobiliário. Eu atuo há cerca de 15 anos em assessoria jurídica específica para condomínio edilício e associação. E estou aqui para falar um pouco sobre o mal, né, atual, que é o condomínio antissocial. E uma coisa em particular, eu tive bem pequenininha. Pois é, né? Ai, Bebezinho. Antes olha eu criava confusão, agora eu É. resolvo. Não, esse assunto já entrega idades. Pois é. E, Mariana, que é minha dúvida e creio que é a dúvida de muita gente. O que é um condômino antissocial? Então, essa é uma pergunta interessante porque as pessoas tendem a imaginar que condômino antissocial é qualquer pessoa que transgrida qualquer tipo de norma básica do condomínio, esteja ela prevista na convenção ou no regulamento, regimento interno. E não é. O condômino antissocial, além de transgressor, ele acaba gerando incompatibilidade de convivência social com a coletividade. Isso quer dizer que o condômino antissocial não é o vizinho que te incomoda, é o vizinho que traz insegurança à coletividade, incômodo à coletividade de forma reiterada. Né? A gente sabe que tem aquele condômino que, via de regra, causa algum tipo de desconforto, mas ele não tem uma conduta diária, né, nesse sentido. O condômino antissocial não. Ele ultrapassa a possibilidade de solução com diálogo, com aplicação de sanções, chegando até a necessidade de acionar o Poder Judiciário. Entendi. E esse termo ali previsto em lei? Então, sim e não. O que a gente Sim, não. a gente tem o artigo 1337 do Código Civil que traz a conduta antissocial. Mas ele não traz a figura do condômino antissocial. Então, na verdade, esse termo hoje é juridicamente subjetivo, né? Eu já tive em assembleias onde, né, um morador, um condômino que era estrangeiro perguntou: então, se eu não der bom dia para alguém, eu vou ser antissocial? Não. A conduta antissocial está prevista no 1337, o que leva a crer que o praticante de conduta antissocial se torna uma pessoa antissocial. Então, daí que vem o termo condômino antissocial. Na verdade, a gente tem um projeto de lei para alteração do Código Civil, que está em trâmite, que já traz a figura do condômino antissocial, inclusive a possibilidade de expulsão por deliberação da Assembleia e após a propositura de ação judicial. Eu vou te trazer um caso aqui de um cliente que tem um condômino, tá? E assim, eu nunca vi isso, tá? Eu participei de uma assembleia lá nesse condomínio e estávamos numa assembleia para discutir outros assuntos, e um dos assuntos seria de interesse dele, que era uma questão de vazamento. Tinha um advogado lá para falar sobre o caso que estava tramitando na justiça e chegou a vez dele de falar. Só que ele é uma pessoa que ele não é bem visto no condomínio, né? E quando ele foi falar, que as pessoas começaram a falar, ele sacou-se da bolsa dele um apito de juiz de futebol. Ele foi na cara de cada um, apitando. Pi, jogou na minha cara, pi, eu comecei a rir, eu não sabia o que fazer. Tá? Talvez isso também. Esse mesmo condômino, um senhor que é um porteiro, tinha voltado de licença, de um problema de perna, ele se acha que ele é ignorado pelas pessoas, ele só quer entrar pelo portão de serviço, não quer entrar pelo social. O portão de serviço fica longe, até o porteiro vê nas câmeras que ele tá lá, né? Ele adentrou no condomínio com uma câmera e fez na cara do porteiro para filmar. O porteiro pediu para ele não fazer isso. E outras coisas também. Esse cara se enquadra num condomínio antissocial, ele está trazendo vários problemas para dentro do condomínio. Pode vir a se enquadrar. O condômino antissocial, ele começa com microtransgressões que precisam ser inibidas logo no início pelo administrador ou síndico.
o que que acontece? Como há uma falta de conhecimento ou às vezes de apoio jurídico, de assessoria, nesse sentido para orientar, essas sanções deixam de ser aplicadas. Então, essas condutas vão gradando até chegar no apito, né, na Assembleia, até chegar em agressões físicas, até chegar em assédio moral a funcionários. Ele pode vir a se enquadrar, né? E aí a gente tem um termo que chama jornada do condômino antissocial. Para caracterizar um condômino antissocial, a administração precisa de prova, né? E muito mais do que prova testemunhal, porque a gente que trabalha no judiciário sabe que todo mundo reclama, fala, mas na hora de testemunhar ou de se expor, acaba ficando inibido ou tem medo, né? Dependendo do que a gente está tratando, da conduta que a gente está tratando. Mas é importante que o síndico ou o gestor que esteja à frente do condomínio sempre requeira que as pessoas formalizem as reclamações. Além do WhatsApp, que a gente sabe que tem uma fragilidade, né, probatória hoje, e-mail, livro de ocorrência, que hoje quase não existe mais, né? Entregando a idade de novo. Olha, entregando a idade de novo. Não, e ninguém quer escrever. Ninguém quer escrever, mas inclusive em um dos condomínios que eu atuo, a gente teve essa questão, porque era um caso extremamente, eu vou deixar para o final, mas era um caso complexo e a gente precisou receber formalizações anônimas, né? Identificadas para a administração, mas para divulgação, para fins de realização da Assembleia, a gente preferiu não expor, dada a gravidade das condutas que vinham sendo adotadas pelo determinado condômino. Mas é importante formalizar. A formalização é o que vai fazer com que esse condômino que começa exigindo a entrada pelo portão de serviço, gravando o funcionário sem autorização, criando tumultos na Assembleia, possa vir a ser caracterizado no futuro como antissocial. Já teve queixa-crime até dos funcionários. Esse é um funcionário, mas tem vários outros funcionários. Você tem uma ideia que tem 8 funcionários que fizeram queixa-crime contra ele. Aí a gente já tem uma figura, né, documentada pelas queixas, que pode vir a se tornar. Vai depender da atuação. Agora, na verdade, depende da atuação mais da administração, né, devidamente orientada, do que dele gradar necessariamente, já que ele já escalonou para agressão moral ou verbal. E quais são os comportamentos mais comuns de um morador antissocial? Então, a agressividade é um deles, né? O condômino que não consegue se expressar de maneira ordenada é uma característica antissocial, principalmente quando ele já é advertido da necessidade de manter um tom social e ele não consegue ou não quer, né? Eu ouso dizer que o condômino antissocial, uma vez que ele é notificado ou que o condomínio tenta contornar, ele permanece na conduta, é mais um querer do que um não conseguir, porque, né, a gente sabe que hoje em dia todo mundo é estressado, a vida de todo mundo é complexa, então em determinadas situações a gente pode ter algum tipo de conduta que seja antissocial, mas que não nos torne antissociais. Sim. E aí uma advertência vai suprir, né, vai fazer com que você repense e reaja de uma forma melhor nas próximas vezes. Mas o condômino antissocial, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em fazer, na base do grito, né, fazer com que a intenção dele se concretize, ainda que ela viole o direito do próximo, né? O condômino antissocial, ele reiteradamente pratica abuso de direito. Foi o que você falou, né? Eu não dei bom dia, eu sou um condômino antissocial. No máximo, mal educado, né? né? O máximo é falta de educação. Mal educado. Né? Porque se for assim, muita gente vai ser expulsa de condomínio. É verdade. Porque a gente dá bom dia, boa tarde, às vezes talvez as a pessoas gente respondem. nem tenha mais condomínio. Não existe, acabou os condomínios no Pois Brasil, que aí é só uma falta de educação, né? Exatamente. Não, bom dia, boa tarde, boa noite. E assim, nesses casos assim, quanto tempo leva para eu poder expulsar aquele condômino antissocial de um condomínio? Então, a gente não fala muito de tempo, a gente fala mais da jornada, né? A jornada nada mais é que a identificação pela administração daquele condômino que ultrapassa o limite do mero transgressor, né? Eu posso ter alguém que, sei lá, usa indevidamente o elevador várias vezes e não por isso ele vai ser um condômino antissocial. Mas né, quando ultrapassa isso, assédio moral a funcionário, a gente hoje tem essa figura
do condômino que trata funcionário mal deliberadamente sem se preocupar com o impacto disso, né? Sim. Hoje é um mal que permeia os condomínios. Isso é um condômino antissocial. Primeiro, pela conduta em si. Segundo, porque a conduta pode trazer prejuízo efetivo para o condomínio, né? O condomínio responde pela conduta do condômino nessa esfera, né? Na esfera do assédio moral. Então, ele vai se tornar um condômino antissocial. A primeira coisa é diálogo, né? A administração do condomínio identificando, o ideal é que, podendo, né? Dependendo da conduta, claro, chame para conversar, tente uma mediação amparado, é claro, pela assessoria, né, que é importante nesse caso de condomínio antissocial. Se não surtir efeito, advertência formal, as multas previstas na convenção. Se não houver multa prevista na convenção, a gente tem o 1336 do Código Civil, que permite a aplicação de multa até 5 cotas condominiais, desde que aprovado por assembleia. E reiterando a conduta, o 1337, que traz a possibilidade de até 10 cotas. Né? Então, depois disso, o que sobra é a Assembleia para deliberar sobre o afastamento, né? A propositura de ação judicial para afastamento. Uma vez deliberado e aprovado, aí cabe ao condomínio ingressar com a ação judicial para pedir o afastamento desse morador. Eu quero te fazer três perguntinhas. Gente, pouca coisa. Pouca coisa. Pouca coisa. Não tá pouca nem aqui. Pergunta. Porque já me viram como perguntar. Esse condômino antissocial, ele pode ser um proprietário e um inquilino, correto? Perfeito. Tá, essa é uma pergunta. A segunda, esse patrimônio dele, ele foi expulso do condomínio. Como é que fica o patrimônio desse condômino? Então, desse proprietário, vamos dizer assim, sim. primeiramente. Direito de propriedade está previsto na Constituição, né? Direito constitucional. A questão é que o direito individual, ele não vai se sobrepor nunca ao coletivo. O direito coletivo sempre tem preferência sobre o individual. E na verdade, o afastamento desse condômino ele não está impedindo o direito de propriedade, mas limitando em razão da própria conduta do proprietário. Nos casos de locatário, a primeira coisa é que as advertências, né, e as multas que sejam impostas ao locatário sejam também enviadas ao proprietário para que ele tome ciência. Por quê? Porque eu ouso dizer que em 99,9% dos contratos de locação há a previsão de que o locatário e os moradores, né, daquela unidade tenham a obrigatoriedade de cumprir com as normas previstas nos ordenamentos internos do condomínio. Então, nesse caso, uma vez que o locatário deixa de cumprir, ele está violando o contrato de locação. Então, uma vez que o locador, né, o proprietário do imóvel, é notificado, ele tem a oportunidade de rescindir esse contrato por meios próprios, sem precisar de todo esse trâmite, toda essa jornada que a gente está falando do condômino antissocial. Sendo o antissocial o próprio condômino, ele vai poder dispor da unidade dele de forma livre, exceto morar nela. Então, ele pode continuar alocando, ele pode vender, ele pode emprestar, a família dele pode continuar morando, né? É importante também trazer a ideia de que o condômino antissocial, a caracterização do condômino antissocial é personalíssima. Então, ela não é extensiva aos membros da família, a menos que toda a família seja antissocial, como já aconteceu em um condomínio. Então, isso é importante. Então, ele não pode entrar, mas a unidade dele continua podendo ser utilizada de outras formas. Desculpa te atrapalhar, mas eu tenho mais uma perguntinha. Não, foi duas só, né? Isso é mais uma. Só falta mais uma. Não, eu fiz as três, mas ela fez três, fez duas. Eu fiz porque ele sabia sobre o condômino e o locatário. Tá. Mas, assim, ela tocou num assunto sobre locatário. Você falou que aí comunica o proprietário, ele pode ser rescindir o contrato. E o seu proprietário fala assim pra você, não vou não, porque minha forma de recebimento, ela me paga em dia, eu não vou rescindir o contrato. Qual é a atitude que tem que tomar com esse locatário que está sendo antissocial dentro do condomínio? Se o proprietário não vai se envolver... Então, eu consigo expulsar ele do condomínio? Exatamente, a jornada vai ser idêntica a como se condômino fosse. Entendi. Né? A grande diferença é que quando a gente aciona o proprietário, já aconteceu em alguns condomínios, essa situação foi cessada já na informação do proprietário, porque mais do que receber o valor do aluguel, o proprietário acaba se preocupando com
possíveis danos, né? O condômino responde pelas atitudes do seu locatário. Então, né, vamos imaginar, já tive casos de incêndio provocado por condômino antissocial dentro do apartamento que atingiu áreas comuns. Quem paga essa conta? Em tese, o locatário. Mas quem responde, né, a relação jurídica é entre condômino e condomínio. Né? Então, o condômino inevitavelmente vai responder pelas atitudes do locatário. Então, em grande parte, isso é resolvido quando a gente comunica o locador. Mas na hipótese dele não fazer nada, vai todo mundo responder. Essa pergunta não foi, assim, pensada, não. Foi uma realidade. Por isso que eu tive essa pergunta. Mas é importante e é interessante, porque às vezes o locador, né, quando a gente faz contato com o condômino, ele fala, não, mas está alugado, o problema dele. Não, o problema é seu também, né? É nosso. Então, isso é importante. Isso é um caso bem que verídico, por isso que eu estou te perguntando. Não, e usual, né? Hoje, grande parte, né? Acho que 35% dos imóveis no Rio de Janeiro, eu tô chutando, tá? 35, alguma coisa assim, são locados, né? Então, a gente tem uma grande parte de locatários. Isso é uma situação triste, né? Porque você acaba também tendo que abandonar, largar o seu patrimônio, né? Por um comportamento que podia ser, sabe, resolvido de uma maneira pacífica. Sai mais barato fazer terapia. Sai muito mais barato fazer terapia. É melhor que eu não pagar a terapia pro condômino. Não, e hoje em dia tem muitas psicólogas que atendem gratuitamente. É verdade. Então, assim, podia uma ação social. Sai muito mais barato. Essa questão do condômino antissocial, em que pese ser já, né, antiga, veio escalonando, principalmente depois da pandemia. Eu acho que depois que a gente teve aquele momento de isolamento social, houve uma intolerância maior com relação às diferenças, né? A intolerância traz um desconforto. Então, eu acho que veio muito daí também, que é um tema que a gente já conhece há muito tempo, mas que a cada dia tem aumentado de volume. Sim. Então, acho que talvez por isso a gente hoje tenha tanta jurisprudência, né, sobre o tema. Durante a pandemia eu vi viralizar muitas histórias nas redes sociais. Imagino que algumas, né, são mentira, mas algumas foram realmente comprovadas e casos absurdos, assim. Falando em casos absurdos, eu adoro saber casos. Um caso que chamou muita atenção, que você teve que lidar, assim, sobre um condômino antissocial. Então, em um condomínio, um determinado condômino, que era locatário, né? Na verdade, não era o condômino, era o locatário. Na verdade, eu fui acionada não pelo condomínio em si, mas inicialmente pelo próprio locador, para auxiliar. E esse locatário, ele iniciou com questões inerentes à tratativa com os funcionários e logo depois com um determinado prestador de serviço, né, um prestador de serviço de outros condôminos, e criou-se ali uma rixa entre os dois, que ninguém sabe de onde surgiu, mas isso começou a atingir não só ao prestador, mas a toda a coletividade, assim, de brigas esse condomínio tem um restaurante, né, algo desse tipo, e brigas generalizadas nesse restaurante, prato quebrando. Meu Deus. Exatamente, cadeira voando. Novela das 9. Novela das 9. Assédio sexual, tanto a homens quanto a mulheres, praticados por esse mesmo locatário, até chegar ao ponto de que ele se sentiu perseguido por ser notificado das condutas, uso de entorpecentes em áreas comuns. Então, assim, foi um combo, né? Até chegar um momento onde ele resolveu se sentir perseguido pelas notificações que recebia e passou a portar de forma ostensiva um taco de golfe, né? Andar pelo condomínio com um taco de golfe, encomendar sprays de pimenta. Nossa! Exatamente. Então, assim, foi uma situação que foi, né, subindo até que o condomínio pediu o auxílio também. E aí a gente precisou chamar, depois das multas, precisou chamar a assembleia para que então deliberasse pelo afastamento, né? A gente não precisou ingressar com a ação depois da assembleia.
ele próprio resolveu sair do condomínio, mas um caso que me chamou bastante atenção pelo curto espaço de tempo em que tudo aconteceu, né? Geralmente essas questões vão se dilatando no tempo, elas são reiteradas, mas não num espaço tão curto, e esse espaço de tempo foi de um mês e meio, então assim, foi bem... E acontece muito, assim, o condomínio antissocial, ele começa, né, a ter o comportamento e depois ele acha que as pessoas que estão contra ele, isso é muito recorrente? Muito. Porque, você falou agora, né, ele se sentiu perseguido porque ele estava recebendo muita notificação. Exatamente. Mas quem começou lá foi ele contra o colaborador, né? Exatamente, acontece muito e é por isso que é super importante a formalização que a gente falou no início. Porque quando o gestor, né, quando o síndico, ele não tem a prova de que ele está sendo instado a tomar aquela atitude, a fazer algo sobre aquela atitude, parece perseguição. Uhum. Né? E aí a gente tem várias questões que estão atreladas ao caso. Se você não tem, né, se o síndico, se o gestor, ele não tem o acervo probatório que ele precisa para justificar a conduta que ele está tomando, no sentido de sancionar aquela determinada unidade, aquele determinado morador, hoje a gente tem o crime de stalking. Então, se eu atuo contra determinado morador sem ter a prova de que eu devo agir, né? Uhum. Eu posso ali trazer um prejuízo para o condomínio, principalmente para o próprio síndico, né? Porque o síndico não é responsável pelos atos que pratica, exceto se ele ultrapassar os limites da atuação. E aí pode ser que ele seja penalizado, né? Que acabe invertendo. Então, por isso, né, toda vez que vocês me perguntarem qualquer coisa, eu vou falar, precisa documentar. Que isso é o que vai importar na hora de tomar as medidas mais drásticas com relação a esse centro social. Pergunta rapidinho, de novo. Eu ia fazer outra pergunta. Mas só uma pergunta. Há pouco tempo a gente viu aquele caso lá de Campos, que o morador matou o síndico, né? A gente sabe que a pena no nosso Brasil, daqui a 5, 7 anos ele está solto. Vai cumprir metade e vai voltar para ser solto. Essa pessoa, o condomínio já pode se antecipar e já botar ele como antecessor, porque ele vai ser solto, vai voltar para onde? Para o condomínio onde ele tem um apartamento. Sim. Nesses casos, como é que tem que se agir? Então, em que pese ele responda, né, cumpra a pena, ele não deixa de ser proprietário. Uhum. Isso quer dizer que ele continua respondendo por aquela unidade, pela determinada unidade. Nada impede que o condomínio delibere, ainda que seja um caso notório, ainda que haja uma condenação, né, nesse sentido, o condomínio precisa deliberar. Então, delibera, entra com a ação, ele vai ser citado no sistema prisional, vai poder responder, né, exercer o contraditório, e o juiz vai determinar se ele pode voltar ou não. Né? Hoje a gente tem, e assim, é legal falar de assembleia, embora haja controvérsias, eu sempre gosto de orientar pelo quórum conservador, né? Os artigos que tratam do condômino antissocial, eles falam de 3/4 dos condôminos restantes. Há quem aplique 3/4 dos condôminos restantes na Assembleia. Eu prefiro sempre utilizar o quórum dos 3/4 de todos os condôminos do empreendimento. Mas essa é uma questão de entendimento. Há juízes que entendem por um quórum, há juízes que entendem por outro. Entendi. A atualização do código vem trazendo a necessidade de quórum de 2/3, que é um quórum, né, extremamente conservador. 2/3 da totalidade. Da totalidade. Que hoje é perfeitamente possível, né? Hoje em dia a gente tem assembleia virtual, permanente. Continuada. Exatamente. Então, é uma segurança também para o condômino, né? Imagina, a gente sabe hoje que condomínio funciona quase como um ecossistema político, né? Então, imagina uma meia dúzia de pessoas poder deliberar sobre a permanência ou não de determinado condômino. E se ele é antissocial, a comunidade vai se mobilizar para fazer. Então, eu acho que o legislador, quando traz essa necessidade do quórum qualificado, ele traz justamente isso, né? Se eu digo que é uma incompatibilidade de convivência social, a sociedade precisa se manifestar, né? Se ela deixa de se manifestar, não é um impacto social.
Mas hoje a gente tem um problema muito grande, né? Que as pessoas ficam com medo da violência, da pessoa ser uma pessoa agressiva, andar armada. Então, às vezes, as pessoas aceitam aquele condômino antissocial, vendem o seu apartamento para ir embora, porque sabe que pode acontecer alguma coisa com ele. Mas eu acho que é justamente essa segurança que a Assembleia Virtual traz. E o próprio quórum. Né? Eu não estou falando de 10 pessoas decidindo se um condômino violento, por exemplo, precisa sair do condomínio. Eu estou falando de 2/3 de todas as unidades. Então, assim, é muita gente. Né? Então, acho que o legislador também pensa nisso quando ele traz a necessidade do quórum qualificado para despersonificar a questão da classificação do antissocial e da sanção que vai ser aplicada a ele. Acho que essa é uma das questões que mais está atrelada ali com o quórum. Entendi. Posso Vou fazer a minha? Vou deixar. Vai pensando no que eu vou te perguntar mais Glória. uma. Eu vou perguntar mais uma pra ela. Não. Mentira, Eu tô pode aqui ir. tentando lembrar o que eu ia perguntar. Pode ir. Obrigada. Vou deixar você dessa vez. Então, você falou que o síndico, se não tiver nada documentado e entrar com as notificações, ele pode, né, também sofrer a questão do stalking. Mas um condomínio antissocial, ele também pode ser considerado um stalker? Pode. Nesse caso que eu mencionei, desse locatário antissocial, uma pessoa específica recebia ligações, buquê de flores, chocolates, ele ia atrás dela pelo condomínio, mas aí já foge da esfera do condomínio e se torna uma questão interpartes. Então, o que o condomínio pode fazer é orientar aquele outro condômino, aquele outro morador que se sinta perseguido para registrar a ocorrência. Aí vira caso de polícia. Sai completamente da esfera do condomínio e aí passa a ser tratado de outra forma. É perigoso, né? Ficar entregando buquê, chocolate, assim, porque é um comportamento muito de quem é stalker. Mas ele fazia isso com bastante gente. Então, assim, era uma específica, com todo mundo. Mas ele basicamente ia atrás das pessoas, né? Mas todo condomínio antissocial, ele tem esse comportamento stalker ou não? É só dependendo de alguns casos, né? Às vezes o condomínio antissocial tem a ver com barulho. Por exemplo, tem casos no Sul de um morador de cobertura, né? Não vou lembrar especificamente a cidade agora. O morador morava na cobertura, a cobertura era única, né? Uma cobertura no topo do prédio, a cobertura inteira. Ele fazia festa todo final de semana. Todo final de semana. Com várias pessoas indo, vindo, entrando, saindo, um barulho ensurdecedor, atrapalhava o condomínio inteiro, porque era uma torre única. Ele fazia uma rave, né? Exatamente, sim. Era complexo. E chamaram a assembleia a ponto dos condôminos começarem a se cotizar para fazer uma proposta para compra da cobertura. Meu Deus! É isso. E aí chamaram a assembleia e a resposta dele foi a seguinte: eu não vou vender minha cobertura, eu gosto de morar aqui. Então me fala quem está incomodado que eu vou comprar o apartamento. Ele quis fazer o contrário. Exatamente. E não é um comportamento stalking. Não. A gente nunca pensa que barulho pode ser um comportamento antissocial. E agora eu não entendi porque você olhou pra mim. Fiquei preocupadíssima. Na frente da Mariana, meu Deus. Ela vai achar que eu sou antissocial daqui a pouco. Sei lá, as festas. Não é todo barulho, mas, né? Obrigada. Não é todo barulho, mas barulho... A conduta antissocial está atrelada à reiteração de conduta, né? Conduta que incomode a sociedade condominial de forma contínua e ininterrupta, gerando ali a incompatibilidade da convivência entre as pessoas. Eu já tive outro condomínio, esse é um exemplo super legal, porque hoje a gente tem a Lei de Proteção à Pessoa com Deficiência, e eu já vi isso eu vou ser cancelada, né? Eu já vi isso em várias oportunidades quando eu estou atuando, que quando a gente faz uma notificação com relação a determinada ocorrência, na hora a gente recebe uma contranotificação com laudos, enfim. Não só com relação a crianças, né, que eu entendo que tem toda uma tratativa diferenciada, mas com relação a pessoas adultas também. Num dos condomínios que eu atuei, havia uma pessoa adulta já,
com determinada questão psicológica, psiquiátrica. Uhum. Ela, embora ela tenha fornecido um laudo, no laudo não dizia, né? Até porque ela não é obrigada a expor. Só que assim, o vão do ar-condicionado era aberto em várias oportunidades. Ela colocou a mãe naquele vão, e era um apartamento no 11º andar. Não tinha, né? Não inteira, né? A cabeça assim no vão, vários gritos. O apartamento não tinha rede de proteção. Mas ela botou pra quê? Pra mãe ficar aqui? Porque elas brigavam. Elas brigavam. Dentro, lá de fora? Não, senão vai ser cancelado por causa disso. Pois porque, realmente. Elas brigavam muito e as pessoas começaram a ficar apavoradas. Porque, imagina. assim, mais do que alguma coisa acontecer dentro do apartamento, imagina uma pessoa caindo na área de lazer, né? E foi um caso que a gente demorou muito para conseguir contornar, porque era uma locação feita em nome de uma pessoa em que outra morava, né? Então, até a gente encontrar o locatário para falar com o locador que nem sabia, porque o imóvel era administrado por uma imobiliária. Então, todo o caminho que a gente teve que percorrer, eu acho que o condomínio venceu mais pelo incômodo, né, das multas e notificações e tudo mais, porque a mãe, coitada, ela ficava desesperada, mas... Não, e a mãe também sofria um certo tipo de abuso, né? Exatamente. Certo não, gente, porque você botar Exatamente. a pessoa no vão do ar-condicionado do 11º andar é um abuso. Eu já tive casos também de uma pessoa esquizofrênica que morava sozinha, na verdade a família inteira, né? Deixou ela morando no apartamento. Abandonou. E foi embora. E aí ela não tinha gás, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. A casa tinha vários animais domésticos. E assim, imagina, um cheiro insuportável, né? Ela completamente sem qualquer possibilidade de entender até qualquer coisa. E aí a gente precisou acionar o Ministério Público, né, para trazer ali a figura do incapaz. Entendi. É complicado, né? Essas coisas. É complexo. É porque é uma questão de teve abandono da família, uma pessoa já com... E a família responde por isso, né? Responde. Será que enquadra no abandono de incapaz? Que é uma pessoa que tem algum... Primeiro tem que caracterizar, tem que ser verificada a incapacidade, né, de fato. E aí depois, provável. A gente parou a atuação no momento em que o Ministério Público intercedeu e teve que acabou retirando ela, né? Mas é bem provável que isso tenha desdobramentos. Imagina. Eu queria que você desse um conselho para o síndico que está nesse momento nos assistindo e está passando por uma situação de condômino antissocial. Bom, vai parecer que eu estou puxando sardinha, né? Não estou, mas estou. Eu acho que nesses casos especificamente, como a gente não tem na legislação dispositivos específicos para tratar do caso, se não a aplicação de multas, é importante que o condomínio tenha apoio jurídico para entender como funciona e para que não pule nenhuma das etapas necessárias para o alcance do objetivo final, que é a solução do problema. Às vezes, deixar de praticar algum ato, algum requisito obrigatório para que seja possível, né, a propositura da ação, pode trazer ainda mais malefício, porque aí o condomínio pode ser penalizado, o condomínio pode sofrer um revés, né, de perseguição, qualquer coisa nesse sentido. Então, o primordial é manter diálogo, manter a comunicação, né, fazer comunicados, informar. Eu acho que tudo que é informado, tudo que é educativo, traz muito benefício para o condomínio, porque às vezes as pessoas realmente não sabem como funciona, né? Em que pese, né, a moradia em condomínio seja muito comum, mas tem gente que nunca morou em condomínio. Então é importante a comunicação aberta com os condôminos e quando foi identificada a existência de um condômino antissocial, buscar apoio jurídico com a maior brevidade possível para que, essa situação não se dilate no tempo e 2, para que tudo seja feito de acordo, vendo, né, a legalidade de todos os atos para que não haja nenhum problema futuro. Até porque se não tiver apoio, você pode fazer um esforço e no final esse esforço não dá em nada. Exatamente. E como você falou mesmo, reverter a situação e você ainda ser penalizada. Exatamente. Por uma coisa que realmente tá vindo do condomínio, não seu. Exatamente. Num condomínio que eu atuei, inclusive, né, uma síndica que não observou isso,
embora ela tivesse assessoria, né? Eu tenho alguns condomínios que são assim, eles têm assessoria, mas não usam. E, né, eles só usam na hora que o problema já aconteceu. E ela acabou destituída pelos condôminos antissociais. Por um movimento dos condôminos antissociais. Que eles conseguiram reverter, trazendo a figura da perseguição. É mesmo? Ah, então era um movimento antissocial. Então Não, eram não um vários movimento. condôminos Não um movimento, mas ela não conseguiu caracterizar justamente porque ela não deu publicidade. Aí quando chegou, Então já parecia um ato de perseguição. Parecia que ela Caramba, estava ela perseguindo, Exatamente. multando, multas desnecessárias. Exatamente. Gente. Reverteu a situação. Isso Reverteu foi- completamente. E tem muita gente que também não sabe o que é um condômino antissocial, né? Então acha que é Exatamente. só um vizinho, assim, um crenqueiro. E aí você realmente, aí você, como ela falou, não, você passa para aquele momento de perseguição. Não, a síndica está me perseguindo. É isso. Ela tem um poder, ela está perseguindo, ela está me procurando, ela está fazendo isso, aquilo outro, está multando multas desnecessárias. Exatamente. Por isso que a publicidade é tão importante, né? Você não pode expor o condômino, mas você pode dar publicidade para atos que estejam sendo praticados sem expô-lo. Então é importante, né, a cada vez que acontece alguma coisa num nível fora da normalidade, expor e educar os condôminos, né? Trazer os comunicados falando sobre a necessidade de urbanidade no tratamento, tanto com os outros moradores quanto com funcionários e colaboradores. Isso é importante, isso vai fazer com que essa alegação de perseguição fique cada vez mais distante, né? E como expor o caso, mas sem expor, né, a pessoa que tá... Procura o escritório jurídico. É porque cada caso é um caso, imagino. né? Às vezes eu já tive casos em que a gente conseguiu dar publicidade sem com que a unidade fosse exposta. E tem casos que não tem o que fazer. A gente tem que chamar a assembleia, notificar aquela unidade para que compareça. Isso é importante porque nos casos em que não há notificação e não há, que não seja oportunizado o direito à defesa, você pode seguir toda a jornada do condômino antissocial e quando chegar no judiciário, ele vai negar o afastamento porque você impediu que aquele condômino ou morador se defendesse das acusações ali que estavam sendo feitas. Então, quando não há como dar publicidade sem expor, a primeira coisa é chamar a assembleia e notificar aquele condômino para que compareça e possa exercer ali o seu direito de defesa. Ainda Sempre... Ainda tem aquele caso também, aqueles casos que normalmente o condômino que se sente lesado vai até o síndico, fala com o síndico, mas ele não registra isso. Eu sempre falo com o meu síndico, registra ou por e-mail ou no livro de ocorrência. Sabe por quê? Porque eu uso bem a frase bem antiga, né, do meu pai, você conheceu? Palavras o vento leva. É isso. Como é que vai provar que eu falei contigo? Se você não deixa registrado. Formalizar é indispensável. Como que eu vou atuar numa notificação para um condômino se ele está lá fazendo uma rave ou batucando lá de madrugada lá no teu teto, se você não me comunicar? Exatamente. A comunicação verbal não tem como. Vai chegar na frente do juiz, ela vai querer dizer que a multa foi aplicada erradamente por perseguição ao síndico. Ainda vai dizer assim, ó, o síndico não mora nem no meu bloco, como é que ela sabe que eu estava incomodando o vizinho de baixo? O vizinho de baixo nem falou nada comigo. E aí você vai no vizinho de baixo, às vezes ele não quer se expor, ele vai assim, não. O síndico tem que ser pragmático nesses momentos, né? Reclamou, não quer formalizar? Não posso fazer nada. Isso, não posso aplicar, não assim, posso fazer nada. Infelizmente, né, hoje, prescindindo de prova e de formalização, o síndico precisa impor a necessidade. Na verdade, é obrigatório, né? A administração do condomínio, ela não age de ofício, né? Ela não levanta um dia e resolve que ela vai notificar todo mundo. Ela age mediante provocação. Isso. Então, se ela não é provocada a agir, ela não tem como justificar uma notificação, uma advertência, uma multa, ou o que quer que seja. É igual o processo, né? Tu vai chegar um processo sem nenhuma prova escrita pro juiz, só as palavras. Exatamente, eu quero uma indenização. assim, Por quê? Porque eu quero. O juiz vai olhar pra você, mas tá bom, Mariana, desculpa, pode ir embora. É isso. Se você não tem nada por escrito, nada. Então, exatamente, é indispensável. Muito. Documentar é indispensável. E câmera, né? Hoje a gente vive num mundo digital. É importante que o condomínio invista cada vez mais no monitoramento, né?
obviamente sabendo que é câmera de monitoramento e não de vigilância, né? São questões diferentes, mas a gente deixa para uma próxima. A gente tem aí pessoas que ficam que nem Big Brother, olhando o tempo todo. Pois é. Tem condomínio que tem acesso, que eu falo pro síndico, não dá acesso, não pode ter acesso. Não pode. Não pode. Ih, mas isso é assunto para um podcast inteiro, hein? Mas enfim, a gente entra no condomínio, que já pratica, do condomínio tem acesso, aí ele fica monitorando o tempo todo. Geralmente quando eu entro, né, em alguma assessoria que eu vejo essa prática, eu vou ali com um jeitinho até o momento em que eu consigo convencer a administração a cortar. Aí a gente tem aquele momento de tensão, né? De quem não tá acostumado. Com o pessoal do pay-per-view. Isso aí. Mas logo todo mundo entende e o condomínio começa a funcionar muito melhor. Vários conflitos são evitados depois que esse acesso é retirado. Eu conheço um condomínio que no quarto dele tá TV, parece Big Brother mesmo, com todas as câmeras do condomínio. Gente, com tanto Deus reality me show livre. aí. Pois é, um livro, né? Um livro, dá pra citar uns 10 reality shows. Pois é. Em TV aberta, em streaming. Era só botar num desses. É verdade. Mas a pessoa fica vigiando. Sabe que a Mariana saiu de preto, que a Mariana saiu de amarelo, tempo verde. Se a Mariana voltou sozinha, se a Mariana voltou com o marido, sabe de tudo. Fica lá o tempo todo. Pois Deus é. me livre. Não Mais acerta. fácil assistir um Big E ainda Brother. tem o risco dessas imagens vazar. Se a imagem vaza, uma imagem da câmera do condomínio vaza, quem é a responsabilidade do vazamento? Da administração. Da administração. 100%. Eu era assim, no condomínio que teve uma ocorrência na rua, aí queriam que eu pegasse as imagens e mandasse. Falei, não, eu não vou expor o condomínio. Primeiro, a exposição do condomínio. De quem as imagens? Daquele condomínio. Quem deu a imagem? Assim, a gente tem a lei de PD também, né? Exatamente. O condomínio... Pode estar a pessoa passando, pode estar... Então, assim, eu não cedo não. O ideal é sempre... que vem o ofício da polícia. Exatamente. No O ideal é ofício da sempre polícia, orientar. A história é outra. Aí toma aqui, pendrive, se vazar, não é minha responsabilidade, vocês estão vazando. O que eu sempre falo pro síndico, quando ele recebe um pedido de imagem já armazena, deixa guardado, que se o assunto é sério, né, se não é só uma picuinha ali, vai chegar a requisição policial para a gente fornecer. Então, deixa ele guardadinho, né, para não correr o risco do DVR apagar. Quando bate no peito, eu pago o condomínio, as imagens é minha, eu quero as imagens. Pois é. Desculpa, você quer as imagens? Vai lá na delegacia, exatamente. fecha uma queixa, fala pro delegado que quando tem câmeras, e o próprio delegado vai mandar um ofício para solicitar as imagens. Eu sempre peço, inclusive, para o condômino que está solicitando formalizar. Até para que eu armazene aquelas imagens, né? Senão, imagina, tá guardando minha imagem por quê? Né? Não, por que quê? eu te autorizei. Por quê? Então, o ideal... Tudo em condomínio parte da formalização, né? A gente precisa formalizar as comunicações para que elas não fiquem perdidas, né? Só no nosso pensamento. Sim. Ali. Acho que antes da gente caminhar assim pro final, você comentou que teve um condômino no antissocial, né? Que botou fogo numa parte da área comum. Se você puder, é claro, né? Contar esse caso aí pra gente. Na verdade, não foi na área comum, atingiu a área comum, né? Mais um caso de paciente psiquiátrica, mas que né, não era interditada ou nada desse tipo, que além de paciente psiquiátrica, é alcoólatra. E aí, morava com a mãe, também um outro episódio com a mãe, mas em outro condomínio. Elas tiveram uma briga, ela agrediu a mãe com medo saiu e deixou ela sozinha em casa. E ela botou fogo no sofá. Meu Deus. Esse fogo alastrou completamente e pegou em áreas comuns, enfim. Graças a Deus, conseguiram apagar, mas ficou ali a mácula no condomínio, né? Das unidades que foram atingidas em razão dessa conduta. E no final ela ainda processou o condomínio para que fizesse a obra no apartamento dela. Isso é uma curiosidade desse caso. Ela bota fogo no apartamento dela. Porque o seguro ele tem um limite, né? Então o seguro foi utilizado para cobrir as áreas comuns que foram atingidas, as outras unidades e o dela ficou por último. E obviamente não cobriu todo o dano que foi causado nessa unidade.
E aí ela se sentiu no direito de obrigar o condomínio a fazer o pagamento. Tem algum perfil, assim, de condomínio antissocial? Que você já citou 2 casos, que eram uma mãe e uma filha. Ou não, ele pode variar muito? Eu acho que pode variar muito. Porque o condomínio social, ele pode só estar esperando uma oportunidade para explodir. Né? Eu acho que o ser humano, ele é transgressor por natureza. Uns mais, outros menos, né? Uns transgridem num limite aceitável e outros não. Eu acho que o antissocial, ele é o que ultrapassa esse limite. Quando a gente ultrapassa um limite que está tipificado no Código Penal, a gente responde judicialmente. Uhum. Mas quando esse limite é ultrapassado sem previsão no Código Penal, mas que, né, que gere um incômodo à coletividade, ali está o antissocial. É porque o limite é tênue ali. Mas pode ser qualquer um. Pode ser criança antissocial. Criança? Pode. A gente tem figuras de adolescentes antissociais, por exemplo. Adolescente chega uma fase ali que às vezes é bem complicada. Exatamente. Que ultrapassa a rebeldia ali da idade e tudo mais, né? A gente tem alguns casos aí até que se tornaram públicos de adolescentes que causam problemas em condomínios ou em outros lugares que seja, que são caracterizados como condutas antissociais. Porque quando a gente fala disso, eu penso em gente adulto, adulta, né? Pois não é. pensa em criança. Nem adolescente. Mas pode acontecer. E aí Nem quem vai adolescente. responder são os pais. Aí a gente tem outros mecanismos que não é expulsão, né? Primeiro, os responsáveis. Se os responsáveis não surtirem efeitos e essas condutas ultrapassarem em demasia o aceitável, conselho tutelar. Caraca, a gente nunca imaginou que poderia ter uma criança e um adolescente antissocial. Pode ter. Você tem alguma pergunta? Você que é cheio de perguntas, cheio de dúvidas? Não, eu acho que eu já fiz até perguntas Demais, né? A gente mudou até um pouco o assunto, foi pra câmeras. Câmera do nada, do Neida. Foi pra câmeras. Mas, enfim, eu tô satisfeito. Você? Também, tirei minhas dúvidas. Tirou suas dúvidas? Tirei minhas Bom, dúvidas. E eu espero que Surgiram tenha tirado dúvida do nossos... do público, claro. Que tá nos assistindo. Que é mais importante, Que é mais importante. Ah, mas a gente gosta de tirar dúvida aqui também. A gente A aproveita, gente aproveita o convidado, né? né? É que nem A gente professor, sempre né? aproveita o convidado. A dúvida de um é a dúvida do outro. Exatamente. A gente sempre se aproveita do convidado, mas... Não, mas tá certo. Aí faz quase uma consultoria com nossos convidados. É isso assim. É justo. Poxa, Tranquilo. qual a chance que eu vou ter de fazer várias perguntas pra você sobre o condomínio antissocial? É essa daqui. Depois eu te passo no WhatsApp. Oi, Mariana. Eu tô com uma dúvida aqui. Então, nós estamos encaminhando pro final. Tristeza. Mas foi um episódio muito proveitoso. E eu queria deixar que você falasse as suas considerações finais. Pode olhar aqui pra câmera, ó, do meu ladinho. Então, minha consideração final é, como eu disse no início, sempre ficar de olho, agir logo no início, não deixar a situação escalonar. E quando ela chegar, né, quando, na mínima identificação do condômino antissocial, daquela conduta que saia da transgressão comum, acionar a assessoria jurídica para que ela auxilie nessa jornada até que a solução seja encontrada. Aproveitando, deixa o seu Instagram para saber como é que as pessoas conseguem te achar. Pois é. Meu Instagram é complexo, né? Porque o complexo? sobrenome é complexo. Não, mas eu vou pedir pra edição botar. Ah, então Tá, tá. edição. Então tá combinado. É marianamichels.adv. Lá tem um pouquinho de tudo. Ainda tá no início, mas tem um pouquinho de tudo, então sigam lá que vocês vão consumir bastante conteúdo legal sobre condomínio. Queria te agradecer pela presença. Obrigado, Mariana. Obrigada, Nada, Mariana. imagina, obrigada a vocês pelo Por convite. disponibilizar essa manhã sua aqui com a gente. Imagina, quando quiserem eu volto. Com certeza. E queria agradecer a você que ficou até aqui, acompanhando o nosso episódio sobre condomínio antissocial. Eu falo condomínio social. Condomínio antissocial. Vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. E o mês de novembro é dobradinha. Então tem episódio toda terça e quinta, tá? Então já segue a gente aqui. Você quer se despedir do nosso público? Espero vocês no próximo episódio. Tchau.